Estamos de volta com a segunda parte do Guarulhos em Destaque. Obrigado a você no Facebook. Batemos, olha que engraçado, né? Durante a campanha nós batemos o recorde de visualização no Facebook quando informamos que estaríamos trazendo o Guti. Mais de 25 mil pessoas. Quando fizemos a mesma abordagem com o outro candidato, o Eli Correia, nós tivemos 9 mil. Então, quando esses dados vieram à tona, eu fiquei, meu Deus. E o resultado final da pesquisa, doutor Trevisan, foi exatamente isso. Porque quando chegou a informação para mim, olha, a chamada do Guti, 25 mil. A chamada do Elis, 9 mil. Então, para mim, o resultado já foi, de forma antecipada, a projeção dessa pesquisa da rede social. Nunca isso aconteceu aqui, esse número de visualizações. Se a gente considerar ainda os votos nulos, brancos e as abstenções, ficou dentro da realidade final da eleição. Porque o 83 a 17 isso. São dos votos atribuídos aos candidatos, chamados votos válidos. Mas quando você fala de abstenção, o número foi diferente. Então, de fato, isso dá um número muito próximo da realidade final da eleição. Uhum. Agora, doutor Trevisan, a gente sabe que você administrar uma cidade como Guarulhos, como eu disse no primeiro bloco, requer pulso firme, né? Nos primeiros 100 dias do governo, vai se poder fazer uma avaliação das peças, né? Da equipe formada, se está dentro daquilo que o Guti imagina. Hoje, nós temos o SAI com um problema que todo mundo já conhece, inclusive, a pauta da reunião do Guti com o governo do Estado foi exatamente a questão do SAI, né? Eu tenho certeza que o governo do Estado vai estar de porta aberta para resolver esse problema, porque o governo que aí está nunca teve a humildade de ir lá negociar com o governo do Estado. A ProGuaru também hoje é considerado um grande cabide de emprego de pessoas, porque uma coisa é você fazer parte do governo, ter lá o emprego e você não ir trabalhar. Eu faço parte do governo, eu estou aqui para trabalhar e vou lá só assinar o ponto. E o senhor deixou claro aqui, né? O senhor não tem, repito, doutor aí Trevisan não tem procuração nenhuma. Essas perguntas estão sendo feitas porque ele é filiado ao PSB, caminhou com o Guti desde o início. Quando ninguém imaginava que o Guti seria prefeito, o doutor Trevisan já estava, digamos que, orientando juridicamente com a experiência jurídica que o senhor tem. Essas duas autarquias citadas, doutor Ayrton Trevisan, têm sido tema de deboche. Olha, quer um trabalho e não precisa trabalhar? Vai trabalhar no SAI, com todo respeito aos funcionários de carreira que tem essas duas autarquias. ProGuaru a mesma coisa. Como acabar com isso? Acabar com coragem. Você tem necessidade de ter um determinado número de cargos, como eu disse no início, está na legislação, é perfeitamente legal, os cargos comissionados. O problema é que isso foi se inchando, e além de você ter um excesso de comissionados, ao que a gente tem notícias, e eu tenho pessoalmente, bastante gente não vai trabalhar. Entendi. Bastante gente só comparece para receber. Então, precisa diminuir. O município não é porque é o poder público que ele não tenha fundos. Ele tem fundo, você tem que tentar adequar os seus gastos à sua arrecadação. E não criar despesas que você não possa tirar depois do momento que a arrecadação cai, como caiu agora. Agora, Guarulhos não está nessa situação porque a arrecadação caiu. O Guarulhos está nessa situação porque o dinheiro foi mal gasto. A gente ouve, às vezes, falar a respeito da Lava Jato, que o PT foi perseguido, que onde já se viu, que nunca aconteceu isso com outro partido. Aí eu pergunto, o mesmo déficit que tem lá no governo federal tem aqui em Guarulhos, sem Lava Jato. Então, o problema é a irresponsabilidade fiscal. É as pessoas acharem que porque a educação é um gasto social, que eles podem colocar na Secretaria da Educação 1 milhão de funcionários, ao invés de adequar o recurso à real necessidade e gastar aquilo que deve ser gasto onde é necessário ser gasto, tanto na educação como na saúde.
Nós não podemos conviver com uma situação dessa. O município de Guarulhos, 30 ações de despejo, fora outros aluguéis que não sofrem ação de despejo. Os micreiros estão sem receber, que fazem a ligação entre os bairros e os terminais, estão sem receber a parte do subsídio da prefeitura há um tempo, fizeram um acordo, receberam uma parte, mas devem ter 5, 6 milhões por receber. Conversei esses dias com o alemão dos transportes e ele me colocou esse número. Quer dizer, então nós temos aí dívidas astronômicas de uma série de coisas. Qual é o segredo? O segredo é, em todos esses lugares, fazer com que essas empresas públicas ou funcionem adequadamente ou elas deixem de existir. Porque elas não têm razão de existir, elas precisam funcionar adequadamente. Muita gente foi contra as privatizações que aconteceram lá nos anos 90. Lembro. Então, se nós tivéssemos a CSN na nossa mão, ela era outra Petrobras. A gente tinha o rumo da Petrobras e o rumo da CSN. O governo é mau gestor. Sempre foi mau gestor. Sim. Ele até pode ser dono de empresa, ter o controle acionário, mas não o controle político, o controle técnico de nomear pessoas. Doutor Trevisan, hoje eu vejo algumas pessoas que estão aí fazendo parte da base que elegeu o Guti, preocupados em saber se vão ter espaço no governo. Não vou citar nomes, até porque você sabe que hoje, numa roda de jornalistas, o assunto pertinente hoje é quem vai fazer parte do governo. Será que quem apoiou o governo, eu sou desse primeiro turno, mas eu digo da rede do PSB, será, citar aqui de forma hipotética, que vai causar algum tipo de mal-estar caso não venha a ser nomeado alguém da rede, alguém do PSB, aí de repente o governo decide trazer alguém que não seja dos dois partidos. Na sua opinião, como filiado ao PSB, o senhor acha que vai causar algum tipo de mal-estar? Olha, a política é o lugar onde existe o maior ciúme do mundo. Mais do que num relacionamento afetivo, é na política que existe ciúme. E alguém citou esses dias ali nas redes sociais, e não sei se foi uma fala atribuída ao Pietá, quando você nomeia alguém, você arruma 10 inimigos e um ingrato. O ingrato seria o que você nomeou, mais 10 inimigos que ficaram de fora. Certamente que terão pessoas que entenderiam que deveriam ter um espaço maior no governo, não vão ter, que deveriam ocupar uma determinada secretaria, não vão ocupar. Certamente vai ter isso. Porque na política tem esse tipo de coisa. É comum isso. Claro, claro. Agora a gente vê aí na campanha, eu que estou lá desde o início do Guto, a gente vê um monte de cristão novo, né? Quer sentar na janelinha? Claro, isso acontece, é natural. Ele certamente vai saber tratar disso. Óbvio que ele precisa não ser ingrato com os partidos que o apoiaram. E é natural que esses partidos tenham algum assento no governo. Sim, sim. Agora, o tamanho desse espaço é que a gente não sabe. Como é que as pessoas se veem? Eu me recordo que um dia um amigo meu, que você conhece, o Alessandro, a gente estava viajando juntos, ele falou, olha, eu vou comprar um cinto para o Roberto, e o Roberto tem mais ou menos o teu corpo. E ele tem um amigo, Roberto, que era, na minha opinião, muito mais gordo do que eu, né? E eu pensei nesse Roberto. Eu falei, não, ele não tem o meu corpo. Ele falou, não, tem. Bom, no fim ele estava falando de um cunhado dele. Aí quando nós descobrimos o mal entendido, ele falou, pô, e você falou o quê? Eu falei, olha, uma coisa é como eu me vejo e outra coisa é como os outros me veem. Verdade. Então na política tem isso. Às vezes a pessoa se vê de um tamanho e o outro não vê daquele tamanho. E penso eu que esses partidos que estão com o Guti, as pessoas que estão com o Guti, precisam ser colaborativas. Entender o problema político de um governante, a necessidade de adequar a questão política à necessidade técnica do município e entender. Para você ter uma nova política, ela tem que ser baseada nesses valores de cooperação e de abrir mão de pretensões pessoais em nome de um projeto. Agora, o candidato
Eloy Pettá, ele pregou voto nulo na cidade. Pediu isso e o senhor comentou a respeito do Seminaldo, né? Seminaldo. O senhor acredita que o que aconteceu em Guarulhos com o PT, esse partido, ele dificilmente vai ter a mesma oportunidade que teve para governar a cidade? Dificilmente, eu vou mais longe. Quer dizer, até é público. O PT vai rachar. Já já alguma tendência vai sair de lá de dentro e talvez fique um PT do Lula, vamos dizer assim, e um outro PT mais comprometido com as suas raízes, com os seus compromissos históricos. Tá. Então eu imagino que o PT perdeu a grande oportunidade e, infelizmente, ele não fugiu à regra. Os partidos que chegam ao poder, se você puxar de memória, o PSDB foi um partido que saiu de um PMDB fisiológico. Sim. Não concordavam na época do Quércia, o Quércia mandava no partido, então Fernando Henrique, Serra, enfim, uma série deles saíram do PMDB e fundaram um partido comprometido com a ética, etc. e tal. Quando o PSDB foi para o governo, nós vimos lá, tivemos lá compra de votos na reeleição, tiveram uma série de problemas envolvendo o partido, porque quando o partido chega ao poder, a tendência é de aceitar um monte de cristão novo. O PT não foi diferente. É um monte de... Essa cartilha é uma cartilha antiga. Claro, neopetista, um monte deles. E acabou embarcando nessa onda. Então, eu imagino que o PT não governa mais nesses moldes que governou. Talvez saia dele um outro partido que seja uma novidade e possa voltar a governar. Doutor Iterzano, já estamos chegando ao final do programa. É evidente que vou conversar com o senhor, porque vai ter uma reunião do governo eleito com o prefeito que está, que é a lei orgânica do município, ela obriga a fazer isso, né, doutor? Me explica melhor para o nosso assinante. Sim. A lei orgânica do município, no artigo 63, quando fala das obrigações do prefeito, diz que aquele prefeito que não é reeleito ou que não concorre à reeleição tem a obrigação legal de, dentro de 10 dias contados da eleição, criar uma comissão composta de servidores municipais e pessoas nomeadas pelo eleito, com a finalidade de fazer a transição. Pessoas com conhecimentos na área jurídica, econômica, técnica, enfim, para que possa passar as questões do município. Essa comissão tem amplo direito de adentrar as repartições e de obter as informações que desejar, com a finalidade de se poder fazer uma transição para que aquele que chegou não chegue, porque por mais que a pessoa se habilite a dirigir o município, conheça seu orçamento, conheça as dificuldades, onde falta dinheiro, onde estão os problemas, ele não tem um acesso físico àquelas coisas. Então, a lei orgânica obriga que isso aconteça. Doutor, aí... E o 10º dia, se eu não me engano, é hoje. Exatamente. Né? A eleição foi dia 30. Isso. Hoje é dia 9. Hoje é o 10º dia. Devo dizer que isso não é necessariamente, isso ficou para agora, não necessariamente por culpa do nosso prefeito atual. O nosso candidato, o Guti, depois de uma campanha que exauriu as energias dele, ganhou a eleição no domingo, na terça-feira já estava conversando com o governador, e aí aproveitou e tirou uma folgazinha aí de 2, 3 dias, o feriado no meio, e ontem esteve na Câmara, hoje certamente vai estar se reunindo com o prefeito, para o prefeito poder criar essa comissão. Doutor Iterzano, obrigado. Eu é que agradeço, fico à disposição tua, Geraldo. Prazer estar com os teus telespectadores e estamos sempre à disposição. Portanto, aí a conversa com o doutor Ayrton Trevisan, desejo toda a sorte do mundo, que Deus abençoe esse governo. Eu acho que a cidade está numa expectativa muito grande. Estive ontem com o Guti no encontro da apresentação do novo cartão do sócio torcedor do Flamengo. Parece que ele vai ter uma agenda com o Tribunal de Contas, ou seja, até o convidei, deve estar presente na TV Destaque, ou nessa semana ou na próxima, vão estar aguardando a confirmação, mas a gente entende que a agenda do prefeito eleito não está fácil escolher os componentes da sua equipe. A você, o nosso muito obrigado pela sua companhia. TV Destaque, 12 anos,
fazendo jornalismo com responsabilidade.